Nem tudo que dá errado é fracasso. Acredito eu que essa é uma das melhores frases da vida da veterinária. Seja bem-vindo ao Emílio Faria Podcast, nesse nosso segundo episódio. Aqui você, estudante de medicina veterinária, médico veterinário, empresário veterinário, aonde você tem a informação que a faculdade não te ensina. Aqui nós falamos de mentalidade, de gestão, de posicionamento, de tudo o que nós não vimos na parte técnica durante os nossos 5 anos de graduação. E para esse episódio eu quero trazer aqui o lado B da medicina veterinária. O lado que ninguém conta, o lado que nenhum profissional posta nas suas redes sociais, que ninguém fica sabendo, que é quando a gente erra, quando a gente fracassa, na verdade. Vocês já pararam para perceber que hoje nas redes sociais tudo que se posta é sucesso? Eu tive sucesso nesse caso, eu tive sucesso em outro, enfim. E aqueles que deram errado? Ninguém fala nada. Por quê? Com medo de ser cancelado, com medo de alguma crítica, enfim. Agora, quero perguntar aí para você que está me ouvindo, quem nunca fracassou? Quem nunca errou? Quem nunca se avaliou que poderia ter feito de outra forma, ter feito de uma forma melhor? Ou às vezes até fez naquele momento com as armas, né? As que a gente tinha na mão, os medicamentos, o local, enfim. Mas às vezes depois estudou e viu que poderia ter feito diferente. E às vezes não deu certo nessa primeira tentativa, esse animal veio a óbito. E aí? E ninguém fala disso. E aqui quero já fazer uma reflexão. Quem que ainda não errou, vai errar. Na profissão, uma profissão que nós somos cada vez mais cobrados como as outras profissões que a gente lida com a vida, né? E somos cada vez mais cobrados por deixar esse nosso paciente vivo. E nem sempre nós conseguimos. Então, esse episódio é para a gente conversar um pouco sobre esses grandes desafios, esses fracassos, que eu falo que o fracasso ele é um atraso do sucesso, tá? Porque o fracasso ele nos fortalece. A gente cai, porém a gente levanta e aprende com isso. E essa é a mensagem. Todos vamos fracassar. O que você vai fazer com isso é o que vai determinar. Entendeu? Então, se você vai levantar, vai aprender, vai fazer de novo, vai persistir, isso é a veterinária. Então, eu falo para vocês, eu já errei, né? Hoje, inclusive, eu não seria um mentor de médicos veterinários e empresários se eu não tivesse errado lá em 2017, quando eu não entendia de números. E lá eu fracassei. Lá eu não conhecia, eu sabia técnica, mas eu não conhecia tocar uma empresa, tocar um CNPJ. Então eu fracassei, eu caí, porém eu tomei a decisão de aprender, me levantar e aprender e fazer diferente. E eu falo muito nas nossas mentorias que um bom mentor é aquele que caminha o caminho. Até essa frase não é minha, essa frase é do Johnny. O mentor é aquele que caminha o caminho, eu já passei por aquele caminho que você às vezes irá passar ou estar passando. Por quê? Porque nós aprendemos. Nós fracassamos, nós caímos e vamos fazer do limão a limonada. Vamos aprender a nos levantar e a lidar com essa situação. Eu vejo muito hoje
as pessoas se cobrarem muito, às vezes alguns não conseguem se levantar de certa forma, às vezes a gente vê alguns colegas frustrados aí na profissão porque são cobrados, são exigidos, pega casos desafiadores, e isso é o trabalho do médico veterinário. Acredito que quem esteja me ouvindo aqui agora, nesse momento, já tenha passado, ou está passando, ou vai passar por momentos desafiadores. Aquela cirurgia que não deu certo, aquela cirurgia que você voltou para casa e pensou, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter usado uma técnica diferente. Mas você teve a humildade de reconhecer isso e às vezes até procurar ajuda, procurar uma segunda opinião. Uma coisa que eu percebo em muitos veterinários, infelizmente, às vezes não tem essa troca essa ajuda, essa troca de opinião entre um colega e outro. Na medicina equina, que é o que eu tenho mais propriedade para falar, eu vejo que tem sim, não posso falar se é uma vaidade, mas às vezes o que tem aqui na minha região, a casuística aqui na minha região é diferente de uma casuística do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu lembro que quando a Isadora, ela teve aqui, ela veio trabalhar comigo aqui no hospital, ela que teve 2 anos na sua residência no Rio de Janeiro, e lá não tinha acidente ofídico. E aqui nós temos uma casuística grande, né? Então, é natural que eu tenha um pouco mais de experiência, né, do que ela nesse assunto. Às vezes eu tenho um pouco mais de propriedade. Por quê? Porque a própria vivência, a própria casuística me tornou mais experiente. Agora, tem muitas coisas que tinha lá no Jockey que não tem aqui. E às vezes aparece esse caso e por que não trocar essa informação? Por que não ligar para esse colega que tem a expertise no assunto para saber conduzir melhor a situação em prol do animal? É isso que é o nosso dever. A gente tem que pensar, em primeiro lugar, no nosso paciente. Eu falo muito isso. Quando a gente pensa, primeiro, em outras coisas que não seja o paciente, ele sempre irá sair prejudicado. Então, o nosso foco é ele. E aí vem essas frustrações, que às vezes nos pega de surpresa, nos dá uma rasteira para até testar, eu acredito, o nosso conhecimento, né? Mas eu vejo de uma outra forma, eu vejo que isso vem para nos fortalecer, vem para nos moldar, vem para, eu falo, para criar aquela casca, sabe? É a chamada experiência, a experiência de vida. Então, é natural que um profissional que tenha 10 anos de formado em uma determinada área tenha passado por muitos desafios, muitos fracassos, muitos tropeços para pegar aquela experiência que aquele que está chegando agora vai passar. Então eu falo para você que às vezes está nessa situação, está chegando agora, está recém-formado, e até aquele que já tem vários anos de formado, mas às vezes está com um desafio novo, para entender esse propósito e pegar as coisas boas, né? Aprender com o tombo é levantar e não continuar deitado. A gente vive na correria do dia a dia e principalmente aqueles veterinários que trabalham com muita emergência, com muito intensivismo, ele lida com dificuldades diariamente. Aquele veterinário, às vezes, que trabalha com exame de imagem, né, tem os seus desafios também, desafios que eu falo, às vezes, com os tutores, né, que às vezes a gente não agrada todo mundo,
às vezes aquele tutor é um pouco mais ríspido, tá ali no calor, né, da pressão ali do seu animalzinho doente, tá ali angustiado de ver o seu animal naquela situação, e nós temos que lidar com isso. A gente tem que conversar, entender, ter empatia com esse tutor, mas é um grande desafio. E às vezes a gente não consegue. E aí? Né? Pô, fracassei, errei, e tá tudo bem, vamos entender esse lado da nossa profissão. Eu falo para vocês, quando me tornei cirurgião, eu fui colocado à prova nos 6 primeiros cavalos que eu operei. E os 6 primeiros cavalos, infelizmente, eu perdi. Os cavalos morreram. E naquele 6º cavalo, quando eu saí da cirurgia, eu entendo hoje, com a experiência que eu tenho, que eu adquiri nesses anos, com as bagagens, o estudo, eu vejo que eu poderia ter feito muito pouca coisa a mais para esses cavalos naquela época. Eu lembro que desses 6, se eu não me engano, 3 ou 4 foram até eutanásias. E os outros 2 morreram no pós-operatório, que eram pós-operatórios desafiadores. Mas é algo que te coloca à prova. Eu estou no caminho certo? Quando aquele 6º cavalo morreu, eu me perguntei. E às vezes a gente nos pega chorando, às vezes a gente nos pega desanimados, pensando em desistir, às vezes achando que o problema é com a gente, né? Mas não, como eu tive o meu primeiro, eu não considero isso um fracasso, tá? Eu considero isso como um desafio que eu tive, porém eu tive 6 pacientes com um desafio muito grande pela frente, tanto é que 3 ou 4 foram eutanasiados. E o pós-operatório, desafiadores que levaram eles à morte. Eu poderia sim ter, às vezes, feito uma terapia diferente nesses animais e eles poderiam ter salvado? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas lá no momento, o conhecimento que eu tinha de terapia era aquele que eu apliquei. Lógico, não é o mesmo conhecimento que eu tenho hoje de terapia. A gente evolui, então eu procurei estudar, eu procurei trocar ideias com colegas para ter tratamentos diferentes. Então, poderia sim ou não estar vivo esses 2 animais, né? Mas eu falo que foi desafiador, eu me coloquei muito à prova da situação e me questionei, será que eu já nessa jornada, eu vou me tornar um cirurgião? Eu vou conseguir salvar a vida de um cavalo? E falo para vocês que foram algumas noites aí pensando nisso, frustrações. E quando eu me lembro perfeitamente, quando veio o 7º cavalo para operar, eu me lembro que foi um potro e ele tinha na ocasião, nunca esqueci, era um potro preto, 11 meses, manga larga, machador, e ele tinha um fecaloma em colo menor. E a gente entrou para a cirurgia, operamos esse animal e foi uma felicidade muito grande o dia que esse paciente foi embora para casa. Nós tiramos os pontos e ele foi embora. Então, foi o primeiro animal de sucesso nessa jornada de cirurgião. E a vida vai seguindo. Então, depois disso, devo ter aí 200, 150, 200, eu acredito com uns 200 cavalos operados nessa minha jornada. Perdi alguns, mas afirmo para vocês aqui que tenho mais cavalos vivos hoje do que mortos, do que cavalos que eu perdi, né? Cavalos que foram feitos eutanásia, cavalos que morreram nesse pós-operatório. E eu só tenho esse resultado hoje porque eu não desisti lá atrás. Eu não abaixei a cabeça naqueles 6 pacientes,
eu não desanimei, eu não entreguei, eu levantei e falei, eu tô aqui, eu vou fazer acontecer. Por quê? Porque nós conhecemos a nossa capacidade, nós conhecemos o seu eu, né? Sabemos do que somos capazes de fazer, né? Dos resultados que nós queremos. Agora, para ter resultado, tem que ter muito trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter as frustrações, tem que ter tudo isso que vai nos forjando. Eu vejo o trabalho até correlacionando com o trabalho dos ferradores, eles pegam uma barra reta e vai forjando aquela ferradura. E a nossa profissão, ela é muito isso, a gente vai a cada atendimento, a cada paciente, a cada desafio, nós estamos sendo forjados pela vida, né? Nós estamos sendo preparados para um desafio novo. Então, quantos às vezes se desanimam, né? Se deixam levar aí por questões, eu não vou conseguir, eu perdi. Enfim, perder faz parte. Eu entendo dessa forma que perder faz parte do jogo. Nem sempre nós vamos ganhar. E tá tudo bem. E tá tudo certo. O que nós temos que fazer é isso, é não abandonar, não desistir, né? É um pouco disso que às vezes falta se falar na veterinária. É o que eu falei no começo lá do episódio para vocês. A gente não vê no Instagram, né, por exemplo, é uma rede social onde se posta muitas coisas, um profissional falando, olha, eu perdi esse animal porque por conta disso, disso e disso, né? E você vai ver, a pessoa só posta sucesso, sucesso, sucesso. E tá tudo certo, é igual eu falei para vocês, na minha opinião, o fracasso, né, ele é o atraso do sucesso. Se você permanecer, se você persistir, se você levantar, o sucesso, ele vai vir. Eu garanto isso para vocês. O sucesso vem. Quem dedica, quem se esforça, quem procura, vai ter sucesso. Eu não falo sucesso financeiro, né? Não é esse o ponto. É um sucesso profissional, é isso. É você operar um cavalo, você operar um cachorro, você fazer daquela cirurgia desafiadora, né, esse paciente tendo alta. Eu acho que dentre nós veterinários que trabalham com cirurgia, atendimentos clínicos, né, isso é o maior prêmio, né, a gratificação maior para nós é isso. Você vê um paciente chegando para você de forma muito crítica, né, de forma que se não intervir, esse paciente vai vir a óbito e por algum motivo, por experiência, por conhecimento, por bagagem, a gente consegue dar mais uma oportunidade de vida para esse paciente. E na hora que você vê esse paciente indo embora, vivo, a gratificação é muito grande. E não só na parte técnica, né, que eu hoje estou muito envolvido na parte de gestão de negócio, né? Quando a gente abriu a primeira empresa, a Horse Vet, o primeiro CNPJ, tem aquele medo, e tá com medo, vai com medo mesmo. Para quê? Para dar certo. E nessa jornada de 10 anos, teve muitos tropeços, muitas falhas, muitos erros que foram me forjando ao longo desse tempo, que me fez abrir a segunda empresa, que me fez abrir a terceira, a quarta. Por quê? Porque eu fui, e eu confesso para vocês que muito dos erros, dos fracassos que eu tive aqui na Horse Vet, eu não cometi eles na Pet House, por exemplo. Posso, com certeza, cometer outros erros lá, né? Como cometi outros aqui. Mas aqueles que me levaram
a uma angústia muito grande, eu aprendi. E lá eu não cometi esse mesmo erro. Então, é o caminhar o caminho, né? Igual eu falei para vocês. É se forjar, é criar essa casca, é pegar a experiência. É o que nós precisamos durante toda a nossa jornada, que seja de médico veterinário, que seja de médico, que seja de advogado, que seja de agrônomo, que seja qualquer profissão, isso é para a vida, né? Essa experiência. Então, você que está começando agora, se prepare. Você vai errar. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Se você não errou até agora, se você não fracassou até agora, tenha certeza que você vai errar. Você vai fracassar em algum momento. Agora, vai de você interpretar e saber o que fazer com esse erro, com esse fracasso, com essa queda. Se você vai levantar, sacudir a poeira e bola para frente. Vamos aprender para não errar no próximo, não cometer o mesmo erro, né? Não é fazer diferente. Aquilo que deu certo, ótimo, vamos continuar fazendo. E outra coisa, às vezes, mesmo o que está dando certo, o que nós estamos tendo resultado, às vezes a gente melhora. Às vezes a gente pega uma técnica, uma informação e melhora ela. E está tudo certo. Que bom. Mas temos que fazer isso também quando caímos. O que deu errado? Por que aconteceu o que aconteceu? O que eu poderia ter feito diferente? Vou estudar, vou procurar, de certa forma, alguém que tenha mais experiência para estar preparado para aquele novo paciente com aquela mesma patologia, por exemplo. Então, é isso que fazemos quando caímos. Porque ser veterinário é ter resiliência, é ter coragem, é ter disposição, é ter muito trabalho pela frente. Para quê? Em prol desses nossos pacientes, em prol de ver esse paciente indo embora. E eu não posso deixar de comparar com o que eu mais faço hoje, que é gerir as empresas. Igual eu falei para vocês, eu me tornei mentor de vários empresários veterinários porque eu quero mostrar para eles que eu já passei aquele caminho e que ali tem uma pedra e que ele vai ter que desviar da pedra. Ele não precisa bater na pedra de novo. Ele não precisa, às vezes, cair no mesmo buraco que eu caí. Ele pode cair em um buraco diferente. Mas aquele mesmo que eu caí, eu estou aqui para isso. Para orientar ele, falar, olha, eu caí nesse buraco, então você desvia, pode ter outro buraco para frente. E tá tudo certo. E vai ter outros buracos, outras pedras, em outros caminhos. Mas vocês concordam comigo que a gente já prevendo que tem um buraco, a gente vai fazer aquele desvio e vai atalhar o caminho. Então a gente fala que um bom mentor hoje é aquele que você compraria ele hoje, há 10 anos atrás. Então a pergunta é, eu me compraria há 10 anos atrás quando eu comecei? Compraria com toda certeza. Porque teria atalhado. Arrependo das coisas, das decisões que eu tomei? Não, de maneira nenhuma. Eu acredito que o que passou, passou, né? O que nós fizemos com a situação é o que nos vai fazer dar um passo à frente. É o que nos vai nos forjar, é o que nos vai nos dar força para continuar nessa caminhada que é árdua, que é difícil, que é desafiadora. Então, esse episódio é um pouco disso. Falar para você que de alguma forma está me ouvindo, que sim, temos tomos, desafios e fracassos e erros,
mas que podemos levantar, aprender e seguir. E para o próximo desafio, para o próximo paciente difícil. Então não desanime, foque, levante. Se você está passando agora por um momento difícil, levante, sacode a poeira, siga em frente, que lembre-se, o fracasso é o atraso do sucesso. Tá certo? Então, se você gostou desse episódio, se identificou, compartilha, manda para aquele seu amigo veterinário que às vezes está passando por um momento de dificuldade e me segue aqui nas redes sociais, sou Emílio Faria, para que mais conteúdos possamos produzir, possamos levar isso para nossa profissão, que é linda, maravilhosa, né, para os veterinários, empresários veterinários. Então, compartilha, dá o joinha, me segue aqui no canal, mande para aquele estudante, para aquele amigo, para aquele conhecido, que eu tenho certeza que, de alguma forma, isso pode contribuir para vários colegas veterinários, várias pessoas que estejam passando por momentos desafiadores. Então, meu muito obrigado, até o próximo episódio.